Oi, a gente vai iniciar então com a apresentação dos pontos hidráulicos e de gás, tá? Então, aqui é a entrada da casa, né? A gente tem aqui a parte da sala, para cá a área íntima e para cá a área social. A gente vai começar então pela área íntima, tá? Então, aqui a gente tem aquele corredor que vem para a área íntima e aqui a parte da tua suíte. Então, vamos focar aqui, vou aumentar um pouquinho o zoom, para a gente poder falar um pouquinho sobre os pontos que a gente planejou aqui para a tua suíte. Como é que a gente estruturou isso, tá? Acho que vai ficar melhor um pouquinho menor, assim. Como é que a gente estruturou aqui? Então, conforme o teu layout, aqui a porta, então a gente entra, né? Ficou uma bancada aqui com uma cuba, né? Aqui a área do box, a área do vaso sanitário, né? O toalheiro, e aqui atrás tem a possibilidade de a gente poder colocar ou um toalheiro aquecido ou fazer um móvel. Então, isso a gente ainda vai poder definir depois com o tempo, né? Então, aqui na tua bancada é uma cuba única, né? O eixo hidráulico ficou bem centralizado, água quente e água fria para essa bancada. Aqui a gente tem o teu vaso sanitário, tá? A tua válvula de descarga vai ficar com 1,20 m de altura, que é o padrão. Para esse vaso sanitário aqui na lateral do box, a gente vai ter um registro que é para água pluvial, tá? Então, provavelmente no vaso sanitário vocês vão usar água de reuso, né? Água da chuva. Então, vai ter um registro aqui que é só para o vaso sanitário. E aqui, ó, na lateral direita, a gente vai ter a ducha higiênica. Então, é um ponto de água fria, porque a gente vai fazer o aquecimento dessa água com o aquecedor de passagem elétrico, como a gente tinha combinado. Aqui a gente tem o box de correr, né? A portinha corre para cá. Aqui, ó, a gente vai ter a ducha. Então, essa ducha vai estar com altura de 2,20 m, tá desenhada aqui. Água fria e água quente com 1,20 m de altura. E aí, nas laterais, a gente vai ter os registros para fechar a água aqui do banheiro, de água fria e água quente. Então, a gente colocou assim porque fica tudo concentrado basicamente numa única parede e vai ter uma comunicação para cá. E aí, a gente colocou o ralo aqui, ó, nessa posição, porque aí o escoamento da água fica muito mais rápido e é melhor para fazer a inclinação. Então, esse aqui foi o que a gente pensou para a tua suíte. Aqui a gente tem a situação, então, do banheiro de hóspedes, né? Aquele que fica entre os dois quartos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais para facilitar para ti. Exagerei. Aquele que fica entre os dois quartos. Então, aqui é uma porta de correr, né? A área do vaso sanitário, a área da bancada e a área da ducha. Então, a gente manteve o mesmo princípio. O vaso sanitário, né? Com a válvula de descarga com altura de 1,20 m. E logo na lateral a gente vai ter o ralo, desculpa, o registro para as águas pluviais, que é só para o vaso sanitário. Aqui a gente tem a área da ducha, tá? Então, ocupa aqui, ó, todo o comprimento do banheiro, né? A ducha fica até aqui. Água quente, água fria, registro de água quente, registro de água fria, tá? E aqui a gente vai ter o ralo, a mesma coisa, para poder facilitar aqui a organização. Aqui a gente vai ter a bancada, né? Então, a gente tem aqui o eixo hidráulico e aí na bancada somente água fria, como você havia solicitado para a gente. Então, esse banheiro também ficou resolvido dessa forma, com a concentração de pontos maiores desse lado e um aqui. Depois desse, a gente tem aqui, ó, o lavabo, né? Que também pode aqui se tornar o banheiro basicamente desse escritório, né? Então, aqui na área externa, a gente tem a área da bancada. Então, como no outro banheiro, a bancada aqui ocupa o espaço todo, o eixo
de hidráulica, bem no centro, e aí água fria com 60 centímetros de altura, somente água fria como a gente tinha combinado. Aí, aqui, passou por essa porta o vaso sanitário, né, com válvula de descarga também com 1,20 m de altura, e aí o registro de água pluvial aqui na lateral. Aqui, na área da ducha, é uma portinha de correr também, tá? O chuveiro tá aqui, nessa posição, água fria e água quente para ducha, registro de água quente, registro de água fria, e o ralo também nessa posição, tá? Então, sempre para facilitar. Basicamente, então, os banheiros, todas as duchas, né? Esses principais, os chuveiros, eles têm água quente e água fria. Na bancada da pia ficou água quente só na tua suíte e os outros, então, ficou provido somente de água fria. E para o vaso sanitário, a gente está prevendo aqui a água pluvial como meio que padrão nos projetos com gajeta, mas depois, se tu, né, optares por não trabalhar isso, de qualquer forma vai ter um registro aqui, tá? Aí, vamos à lavanderia, né? Então, aqui a gente tem a nossa lavanderia. Aqui a porta de entrada que dá para a área externa e aqui o acesso que vem para quem vem da cozinha. Despensa, aqui o armário de pranchas, armário alto, tanque e a nossa máquina de lavar roupa, tá? Então, basicamente, a gente vai ficar com todos os registros aqui. Então, na lavanderia, a gente está prevendo somente água fria, como foi combinado, né? Então, a gente tem registro de água pluvial, que normalmente pode ser utilizado aqui na área do tanque, e registro de água fria, tá? Aí, o que a gente vai ter aqui? Água fria para máquina de lavar roupa, um ponto de esgoto. Essa água fria a gente deixou com 60, o ponto de esgoto com altura de 30, que é o recomendado, tá? Pelos fabricantes da maior parte das máquinas de lavar roupa. E aí, aqui no tanque, a gente também deixou somente água fria bem no eixo também, tá? Então, basicamente, a gente resolveu o tanque aqui dessa forma. Aí aqui a gente tem aquele banheiro que a gente chama de banheiro externo, né? Esse aqui também é somente com água fria, tá? Então, esse banheiro menor aqui fica a cuba, o vaso sanitário e aqui a área da ducha, né? Então, água fria aqui para a bancada, né? Vaso sanitário com válvula de descarga com 1,20 m e, de novo, o registro de água pluvial, né? E para a área da ducha também, né? 2,20 m. Essa ducha aqui, na verdade, é um chuveiro elétrico, tá? Então, aqui é só água fria e a gente vai ter um chuveiro elétrico para poder atender esse aqui, como a gente havia combinado. Aqui, para a área externa, a gente colocou uma ducha, tá? E uma torneira baixinha. Então, aqui no mesmo eixo hidráulico. Então, a gente vai ter a ducha, que é o chuveirinho, o registro para ela e uma torneira bem baixa, tudo alinhado, tá? Até para a gente poder economizar também bastante cano. Aqui a gente colocou um ralo para essa área da ducha e aqui a gente estendeu um pouquinho esse deck para tu poder ter a passagem aqui, né? E aí a gente colocou aquele tanque para a área externa que tu havia solicitado. Então aqui já é um registro de água fria. Esse é o que tem diferença de altura, ele tem 1,10 m, porque aqui a gente pensou em usar uma torneira de parede. Todas as outras torneiras a gente está trabalhando com elas vindo da bancada, porque dá mais versatilidade para a gente escolher os modelos. Mas essa aqui, como é de área externa, então a gente entende que a de parede vai atender super bem. Então aqui também, somente água fria. Aí, aqui, ó, vamos para a cozinha, né? Muito importante. Então, aqui na cozinha, o que a gente pesquisou, conversou bastante, né? Fizemos algumas reuniõezinhas sobre ela. E aí, conforme o layout que tu escolheu, né? Então, sala de estar, a área de jantar. E aí, aqui a gente vai ter toda a área da cozinha. Deixa eu só mexer aqui. Pronto. Então, aqui vai ter toda a nossa área da cozinha.
Então, aqui vai ficar a nossa península, né? Que é aquela bancada bem grande, como tu pediu, com banquetas desse lado e o cooktop central. Como esse cooktop aqui tá central, a gente preferiu trabalhar com o ponto de gás vindo do piso, tá? Então, por isso que ele tem aqui duas cotas de amarração. Por que isso? Para melhorar a pressão do gás. Aqui a gente já preveu a ventilação, né? Tanto para a área do fogão quanto para a tua coifa, que vai ficar aqui em cima. E aqui a gente está trabalhando, então, com os pontos de água para a tua cozinha e churrasqueira, né? Então, vou começar daqui, tá? Aqui é onde vai ter a nossa torre com micro, com filtro, a gente deixou aqui, ó, um ponto de água para o filtro, tá? Para o refrigerador, apesar de tu dizer, eu vou preferir comprar sem água na porta, nós conversamos e achamos melhor deixar um ponto aqui, porque ele não vai te onerar na obra, mas depois se tu resolver usar, vai valer a pena e também valoriza para vender a tua casa, tá? Então ficou também um ponto de água fria aqui para o refrigerador. Os registros da cozinha, a gente optou em deixar aqui do lado do refrigerador bem à mão, se tu precisar fechar. Aqui para a pia, né, o eixo hidráulico, então tem água quente e água fria, para a gente poder lavar a louça com água quente e água fria, né? E aqui embaixo a gente tem espera para a instalação de uma futura máquina de lavar louça. Então, somente água fria, né? E a saída de esgoto. Então, assim, a gente consegue atender aqui todos os pontos hidráulicos da cozinha. Aqui, para a área de churrasqueira, a gente deixou um ponto de água fria aqui, tá? Que vem também pelo piso. E a gente deixou um registro aqui para essa água que vai atender aqui, tá? Muito importante a gente ter um ponto de água fria aqui, então, né? Vai ter uma pia, vai ter uma torneira e aí vai ter um registro aqui para poder fechar as águas deste lado. Aí, fora isso, né? Coisas que tu pode questionar. A gente deixou ainda um ponto de água fria aqui, ó, logo na entrada da tua casa, para tu poderes utilizar mangueira aqui para manutenção do jardim nessa área da frente, tá? E deixamos também um ponto de água pluvial aqui para tu poder com a mangueira fazer a manutenção dessa área aqui de fundos, lavar um carro, enfim, né? Então toda a parte de jardinagem ela é com esses dois pontos, pensando que a gente pensou em trabalhar com água de reuso, água pluvial, ok? Então, se tu tiver qualquer consideração ou qualquer dúvida, só procurar a gente que nós ajudamos.